Ulisses Costa não se conteve na narração do gol do Palmeiras, no gol do Tigrinho, e foi ao delírio. E você vai ver tudo agora. Mas, claro, deixa o seu like, se inscreva no canal, aproveita aí também para já ficar esperto para compartilhar esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram, em tudo quanto é lugar aí, tá? Vamos ver então o que o Ulisses Costa narrou e depois o que ele falou depois do jogo também. Depois de Vasco 0 e Palmeiras 1, vitória do Verdão que volta à liderança do Brasileirão. Segue o líder, Ulisses Costa. E sai jogando errado, o Vasco ganhou, vai pintar o gol do Palmeiras, bola rolada, entrou, Vitor Roque bateu! Gol! Do Palmeiras! Vitor Roque finalmente desencanta e faz o gol dele com a camisa do Verdão. O primeiro gol de Vitor Roque com a camisa do Palmeiras. Deu uma bobeira danada o time do Vasco. Brigou, Rios ganhou. Estevão soltou, rolou na entrada da pequena área, na linha da pequena área. O Vitor Roque só chapou. Enfiou no canto direito do Léo Jardim, que não pôde fazer nada. O Vasco erra na saída de bola. Impressionante o Rios como ganha. Ganha a jogada pro Estevão para Vitor Roque. Vitor Roque no fundo do gol. Festejado, abraçado pelos jogadores do Palmeiras. Vitor Roque faz seu primeiro gol com a camisa do Verdão. Gol, emoção maior do futebol. E essa emoção, Vitor Roque, que você proporciona a torcida do Palmeiras. Agora Palmeiras, 1, Vasco 0. O Verdão assume a liderança do Campeonato Brasileiro. O detalhe do gol é todo seu, diz aí Miliazzi. Campeonato Brasileiro pegando fogo e é só a 7ª rodada, gente. Só a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Que coisa absurda como esse Brasileirão é competitivo. Palmeiras volta à liderança da competição com 16 pontos. O Flamengo acaba de perder para o Cruzeiro por 2-1. Cruzeiro venceu 1-0, o Flamengo empatou, teve chance de gol, o Pedro criou. Aí entra o Gabigol no finalzinho do jogo com 40 minutos, pênalti para a equipe do Cruzeiro. O Gabigol vai, bate, o Rossi defende, a bola volta para ele, ele faz o gol. 2-1 para o time do Cruzeiro. O Palmeiras venceu por 1-0. O Palmeiras hoje não foi tão bem o Vasco no Mané Garrincha em Brasília. Mas não foi um bom jogo do Palmeiras, não. Agora, esse Cruzeiro jogou bola de gente grande, como merece o Cruzeiro, pelo tamanho que é o Cruzeiro. O Cruzeiro é um clube muito grande do futebol brasileiro e tem que voltar a viver esse tipo de condição, vencendo um time que é espetacular, que é o time do Flamengo, pelo placar de 2-1. Bragantino é o terceiro colocado com 13 pontos. Olha o Bragantino, Cruzeiro, quarto colocado com 13 pontos. Aí você vem Fluminense, 13 pontos, Bahia, 12 pontos, o sexto, sétimo Ceará, 11 pontos, oitavo Corinthians. Que vitória do Corinthians sobre o Inter ontem, massacrante, né? Arbitragem, aquela coisa toda, foi pênalti, não foi? Obviamente que isso é cheio de polêmica, erram para todos os lados, mas o Inter tomou 6 gols do Corinthians, né? Então você não pode ficar também se pegando somente nisso. Eu acho isso um absurdo, entendeu? O Inter tomou 6 gols do Corinthians para 4 valerem. Então nós tivemos aí na 9ª posição Internacional com 9 pontos, um atrás do Corinthians. 10ª posição para o São Paulo com 9 pontos ganhos. A situação que mais preocupa, cara, em relação ao campeonato é a do Santos, velho. O Santos numa situação muito, mas muito ruim. O Santos nesse momento tem 4 pontos, é o 19º colocado. Sport 2 pontos, é o lanterna. Vitória 6 pontos, é o 18º. E ainda na zona de degola, o Atlético Mineiro. Só que o Atlético Mineiro tem um jogo a mais. Tem só 6 jogos, vai jogar ainda a equipe do Galo amanhã contra o Juventude no Alfredo Jaconi. E amanhã também tem Bragantino e Mirassol, confronto dos paulistas aí no Campeonato Brasileiro. Mais quente, que jogo do Cruzeiro, que jogo do Corinthians ontem contra o Inter. 2 grandes jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol nesta 7ª rodada. E repito para você, Palmeiras hoje deixou a desejar, achei que o Abel demorou para mexer e venceu o Vasco por 1-0. O Vasco, que também está com 7 pontos ganhos, na 13ª posição. E o Grêmio, que venceu o Santos. O Grêmio tinha 1 ponto a mais que o Santos, vence o Santos, já sobe lá para a 12ª posição com 8 pontos e deixa o Santos lá atrás com 4 pontos. Então, Atlético Mineiro 6, joga amanhã o Galo contra o Juventude, Vitória 6,
tem o Santos com 4 e o Sport com 2 pontos na 7ª rodada. Tem mais 31 rodadas pela frente do Brasileirão 2025 que tá pegando fogo. Sempre para Stuttgart Porsche, sua referência a Porsche no Brasil, e fios e cabos elétricos Sil Cecil, você pode confiar. E o Palmeiras? E esse time desgraçado que não perde pra ninguém, treinador que faz esses pés de rato jogar, acertou o time. Meu Deus, que fase que tá o Palmeiras, hein, Lúcio? Então a diferença para mim, muito clara das duas equipes. O Vasco não tem um elenco capaz de superar o Palmeiras, mas é um jogo, é capaz de conseguir um gol, como teve aquela bola do final do primeiro tempo, que o Everton saiu mal do gol, mas o Palmeiras acaba mostrando ao que está participando do Campeonato Brasileiro, brigando pelo título dessa temporada. Eu acho que o Vasco vai ter que se empenhar um pouco mais. Primeiro para contratar um treinador. Também. E eu acho que esse elenco não é o bastante para jogar a primeira divisão. Não só o Vasco. O Santos também. É o penúltimo colocado, viu, Pascoal? Vamos falar do Santos, viu? E o vacilo do Vasco na saída de bola, hein, Pascoal? Ali, sabe o que acontece? A gente já vai ver também, hein? Já estava sendo ensaiada aquela marcação, eu estava vendo o jogo com o Fábio Luciano, e o Fábio Luciano vendo ali o jogo e falou, Pascoal, vão roubar uma bola. Porque toda hora saía por dentro com o Hugo Moura. Falou mesmo. Toda hora saía uma bola com o Hugo Moura. E na terceira ou quarta que ele saiu, o Rios falou, dessa vez não vai sair não. Vou dar um bote nele, deu bote, sobrou pro Estevão, bola que foi tocada para sair. E olha que o Diniz nem chegou, hein, Pascoal? Aonde? No Vasco. Será? Porque quando chegar vai arrumar essa saída de bola. Vai ter que arrumar essa saída de bola. Não vai? Não. Pelo menos é o que Se for o nome, vai espera. ter que arrumar essa saída. Não é, se fosse só a saída de bola que tivesse... outras coisas aí, mas hoje não jogou, o Vegete não jogou. O Coutinho. Felipe Coutinho não jogou. Hoje eu gostei do Vasco. Em alguns momentos competiu. De competir, de sair para jogar. Isso. Time mais leve. Eu acho que quando joga o Coutinho, o pessoal tem obrigação de tocar a bola no Coutinho. Hoje não, hoje todo mundo queria jogar. Apareceu um jogo mais agradável. O jogo foi mais agradável para quem acompanhou a partida, a vitória do Palmeiras por 1-0. Já vamos também para o Mineirão, onde o Cruzeiro recebe o Flamengo. E neste momento o Palmeiras é o líder do campeonato, portanto com 2 pontos de vantagem sobre o rubro-negro. Zinho já está conosco. Olha lá, Pascoal, ele chegou, hein? Ele falou que ele não vinha. Ele veio mesmo. Falou, será que o Zinho vem de gravata ou vem sem gravata? E hoje ele viu os 2 jogos simultaneamente. Sério? Viu? Falei pra ele que como é que faz, ele tava vendo lá. Tudo certo, Zinho? Nós temos que aprender, né, Bruno? Um abraço para você, um abraço pro Capita. O Pascoal é meu mestre. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade, né, de ver 2, 3 jogos ao mesmo tempo. 2 hoje eu consegui. Hoje eu já consegui ver 2, mas é claro que eu, particularmente, acabo prestando atenção mais em um, né? E aí você, quando tem uns lances ali, você dá uma olhadinha aqui. Mas o nosso trabalho, a gente tem que estar atento. Mas vou te falar a verdade, não gostei de nenhum dos 2 jogos. Bem limitado, né? Assim, qualidade, jogaço. Teve muita competição, muita aplicação, muita vontade, muita entrega. Os jogadores correm, se dedicam, mas qualidade de jogo, eu não vi grandes jogos, esses 2 que eu assisti. É claro que o Palmeiras, por ter um time muito estruturado, organizado, e mesmo quando o treinador faz trocas, mudanças, é muito tempo de trabalho. O Abel está há muito tempo no Palmeiras, os jogadores sabem tudo que ele quer, né? Só num olhar, só num gesto. Então, facilita muito mais. Ainda mais o Fábio Luciano que falou isso, né? O meu Capita sempre brilhando. Ele falou aí, né, que muitas vezes o Vasco competiu, não foi isso que você falou, meu Capita? Sim, algumas vezes competiu. Teve um momento que o Vasco competiu. Sim. Então, eu também concordo contigo, acho que estava até assim. Sim, mas aí, meu camarada, esse negócio de querer sair jogando, com o time do Palmeiras todo organizadinho, né? Sabe dar os botes, sabe pegar, aí você quer sair jogando, e o Hugo Moura é bom jogador, marcador. O principal dele não é a construção do jogo, né? Ele tem mais dificuldade para o passe, para essa construção. Aí vai com ele, essa saída ali, perde o jogo. Um jogo que, se fosse empate, seria um absurdo. Estou falando até o momento ali do gol e tudo. Não sei não, seria absurdo não. Perdeu numa bobeira, numa falha. E aí o Vasco, mais uma vez, com derrota. E eu não acho que nem foi por causa... Não jogou o Coutinho, não jogou o Veete, o Vasco perdeu por isso. Não, o Vasco perdeu porque errou numa saída de bola.
A gente já vai ver esse lance e dar méritos também ao Facundo, né? Que é impressionante que esse pequenininho corre para lá e para cá e foi ele que impressionou a saída ali de bola do Vasco da Gama e conseguiu fazer com que o Palmeiras ficasse com a bola. E tem a jogada do Estevão para o Tigrinho, para o Vitor Roque fazer o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. É isso aí, o Palmeiras voltou à liderança, 16 pontos, 14 pontos do Flamengo, o Red Bull Bragantino 13 e o Cruzeiro 13. O Flamengo e o Cruzeiro se enfrentaram, o Cruzeiro venceu, reduziu a diferença para o Flamengo em 1 ponto. E agora se embolou aí junto com o Fluminense e Red Bull com 13 pontos, 1 atrás do Flamengo, que está 2 atrás do Palmeiras. O Bahia também está por ali, tem 12 pontos. Hoje tem mais 2 jogos do Campeonato Brasileiro, vamos aguardar para ver como é que esse negócio vai ficar. E amanhã, claro, talvez a tabela já atualizada. Com tudo, a gente passa talvez uma tabela geral aí para ver como é que vai ficar. Gostou aí da narração do gol que o povo gosta, Ulisses Costa? Então deixa aqui o seu comentário. Vejo você nesse vídeo. Avante palestra.